importante. Foi cada momento assim que era marcante demais na nossa vida, na minha vida. Entendeu? E aí, nisso, nós tava para casar. E aí, vamos casar. E aí, eu, com essas anotações, era aquela história. Tô rico, tô pobre. No negócio lá que a gente vendia, tinha hora que tava bom. Mas, naquela época, nós pagávamos muito dinheiro de propaganda. Era tipo assim, 12 mil reais de propaganda. Teve uma vez que a gente botou uma propaganda em Belém. Foi 10 mil reais na televisão e 2 mil reais na rádio. E nós não conseguimos vender um vidro de remédio. Não conseguiu vender nada e nós tivemos que pagar a propaganda. Quebrou. Então, aí agora eu tô pobre. Então, assim, a gente chegou a comprar um F4000. Naquela época era muito dinheiro. Um F4000 chegou a comprar. Porque a que eu tinha já, mas meu pai lá, que ficou já para trás, quando eu vim embora, ela ficou lá para ele. Porque ele não podia comprar e nem eu podia comprar. O carro era meu e dele. Aí esse carro ficou para lá, para ele. Ele ficava fazendo a feira, meu irmão foi quem ficou dirigindo e eu fiquei para cá. E aí nessas viajadas, a gente comprou um F4000. Eu e Joãozinho compramos um F4000, nós tínhamos uma caminhoneta, uma F1000, né? Apesar da F1000 nós pagar a prestação dela, né? Foi financiada e tal. Mas a F4000 a gente não comprou financiado. Comprei mais um cara sem ser financiado. Mas com esse prejuízo de vender, de botar a propaganda lá em Belém que não vendeu nada, foi embora praticamente o dinheiro da F4000. Tudo. E aí eu comecei vendo, eu disse, não tem nenhuma segurança de você dizer assim, agora tá bom. Mas de uma hora para outra podia ficar ruim. E aí eu comecei ficando de orelha em pé com isso. Assim, eu digo, mas rapaz, é difícil. E aí, continuemos, né? Aí nós entrou no Tocantins. Comecemos a vender no Tocantins também. Nós vendíamos até então só no estado do Pará. Aí comecemos agora a trabalhar no estado do Tocantins. Só que o estado do Tocantins, ele já fica muito próximo já de Brasília. Tem muitos produtos lá. E aí esse produto que a gente vendia, ele não tinha a liberação do Ministério da Saúde. Ele não tinha aquele nome que vem, você pode ver que tem nos vidrozinhos, liberado pelo... É isso, MS, tem que ter um nome lá, e atrás tem o nome da lei e tal. Esse não tinha. O pessoal que a gente comprava lá do laboratório, eles corriam atrás para liberar, mas dependia de aprovação de deputado, isso era muito difícil para liberar. E aí o pessoal das farmácias, os concorrentes nossos que tinham o deles liberado, começaram fazendo medo ao pessoal das farmácias. O pessoal vão vir prender esses produtos de vocês e vão dar uma multa, e tal. E aí, quando nós voltamos com 30 dias, em vez de a gente vender mais, o pessoal devolveram. Quase não cabe no carro para a gente trazer de volta. Ou seja, mas nós já tínhamos colocado as propagandas e teve que pagar as propagandas. E aí eu comecei me desanimando. Eu digo, mas rapaz, caçar outra coisa para fazer. E aí nisso nós casamos, né? Aí nós casamos. Aí nós ainda, Juliana foi uma vez, nós fomos fazer uma entrega em Marabá. Saímos de Itapetim para fazer uma entrega em Marabá. Eu e Juliana, esse era um cliente que nós tínhamos só lá para entregar a ele, né? Muito longe, aí uns 2.500 quilômetros para aumentar de Itapetim em Marabá. Muito longe. Muito longe. Era muita mercadoria, né? Não, era muita não. Era, acho que umas 200 caixas por aí. Mas compensava, né, a viagem? Compensava bem, porque produto ele era caro, porque não tinha como ser barato pela distância, né? Mas se vendesse tudo direitinho, compensava de boa. Você vê que nós pagávamos todas essas propagandas e dava certo. E aí eu sei que essa parece que foi a última viagem que nós foi. Aí eu chegando, tava teu pai, aí disse, ó, eu não tô querendo ir mais não. Se tu quiser ficar com esse negócio só pra tu fica, eu não quero mais não. Era muito difícil, tem hora que você tinha, tem hora que não tinha, aí eu digo, eu vou caçar outra coisa pra fazer. E aí, ele está certo. Aí eu sei que aí nós tínhamos essa caminhoneta, e era minha e dele a caminhoneta. E aí, a F4000 que ficou lá no sítio, que era minha e de meu pai, ele agora podia me pagar a parte minha. Aí ele disse, pronto, agora eu vou te pagar a tua parte, que dava 12 mil e pouco, que foi os 10 que eu fiz a volta, e os 2 e pouco que era da moto lá do início, lembra lá da moto do início, né? E aí, eu digo, não, só me deu os 10 mesmo, aí ele me deu só os 10. Aí eu peguei, comprei a parte da caminhonete de Joãozinho que nós pagava a prestação, eu comprei a parte dele e compramos uma casa com o dinheiro. Aí, o dinheiro parece que foi só a conta, né? Fiquemos com essa caminhoneta, pagando as prestações e
a casa que nós moramos, aí compramos, que a gente morava, compramos essa casa. E aí agora eu fui atrás de arrumar o que fazer. Fui na prefeitura arrumar atrás de uma vaga para carregar estudante. E aí quando eu falei lá com o prefeito na época, ele arrumou. Está certo, quando for na época pode vir que dá certo. E aí foi muito fácil, eu até nem acreditei que ia dar certo, né? Mas quando foi na época, realmente o cara cumpriu e aí a gente começou a carregar os estudantes. E aquele valor que carregava os estudantes, eu lembro que era 440 a prestação da caminhoneta na época. E aquele valor que carregava os estudantes dava para pagar a prestação da caminhoneta. Só que agora eu precisava arrumar a manutenção do carro e arrumar o dinheiro da feira. E aí a gente começou vendendo calçado. Aí comecei a vender calçado de porta em porta. Eu e Juliana. Aí nós entrava com a mesma estratégia que usava no remédio. Deixava em consignação. Com 30 dias, se a pessoa não vendesse, nós vinha, pegava e a pessoa, se tivesse vendido, pagava, se não, devolvia. E aí a próxima compra já não era mais em consignação, já era vendendo mesmo. Isso quando chegava numa vendazinha, nós procurávamos aquelas vendazinhas pequenas que tem nas casas, né? Nessas vendas, mas de porta em porta era vendendo mesmo a pessoa. Aí eu ia dirigindo, eu sabia dirigir, e Juliana ia andando, vendendo, oferecendo nas portas. Foi fácil. Aí, para ser mais ligeiro, né? Para ser mais ligeiro, é que aí eu já ia acompanhando o carro, sabe? E ela andando. Acompanhando e ia nas portas vendendo os calçados. E aí foi muito massa, sabe? Isso aí foi também outro tempo, já começou outro tempo agora na vida da gente, né? E aí começamos vendendo esses calçados e carregando esses agora estudantes. Não tinha mais medo de viajar? Não, já não medo tinha. de falar. Não tinha não mais tinha. medo de falar. Eu já sabia, não tinha mais nenhum problema de ir para qualquer cidade que tivesse. Se quisesse ir para os Estados Unidos, depois nós ia, dirigindo. Não tinha mais nenhum problema. Eu já sabia com o farol qual era o certo. O sinalzinho lá, eu sabia qual era o que tinha que passar. Eu já sabia nos rotatórios qual era o que eu tinha que pegar. Agora, tudo isso, ninguém tinha telefone. Era tudo pelo mapa. Tinha um mapazinho que nós andávamos com ele e chegava no lugar desse jeito. E aí nós pegamos, fomos para Maceió. Vamos vender calçado lá. Entramos dentro do carro e partimos para Maceió. Aí a mãe de Juliana foi com a gente, que tem um sobrinho dela que mora lá em Maceió. Aí nós deixamos ela na casa dele, lá em Maceió, e fomos cair na... Partimos. Cair na guerra, cair na Maravaia, que nem diz a história, né? Para ir vender lá no centro e nas casas, onde der certo, nós estávamos preparados, dispostos, nas lojas. Chegava nas lojas e oferecia mesmo. Era muito difícil de oferecer nas lojas, naquela loja grande, que era muito difícil de achar a pessoa que comprava, não sei o quê. Era muito dificultoso. Mas naquela lojinha pequena era mais tranquilo. Camelô, né? Ou nos camelô. Na rua, na feira. E aí eu sei que aí nós chegamos de volta nesse dia, eu acho que era mais de 10 da noite, né? E a mãe de Juliana já muito nervosa, porque nós achou que nós tínhamos perdido. Uma hora daquela, no Maceió. Só que nós sabia voltar tranquilo. Aí nós chegamos, mas meu Deus, o que foi que aconteceu? Não, nós estávamos vendendo. E aí chegamos lá de volta na casa lá onde estava ele, aí dormimos. Quando foi no outro dia, fomos de novo, não foi? Foi. Aí quando foi no outro dia que a gente foi, aí nós fomos nos camelô. Os camelô, para quem não sabe, eu acho que quase todo mundo sabe, né? As barracas. Aquelas barracazinhas que o pessoal vende na feira. E aí começamos oferecendo a eles. Nós tínhamos um modelo, ofereci, todo mundo queria, eu quero tantos desse. Eu quero tanta remessa, que chama de remessa, né? A quantidade de pá. Não lembro se era 10 pá da mesma modelo, né? Era quantos era? Eu sei que era uma quantidade. Era 15 pá Era e um modelo só. Era um modelo só, que chamava remessa. A caixa é 15 pá. Isso, aí nós saímos vendendo. Rapaz, em poucos tempos nós vendemos muito, Foi. tirando pedido. Muito. Aí eu digo, rapaz, tá bom. Vamos embora, vamos encomendar. Esse negócio foi muito fácil. Foi. Se der certo, quando for na outra semana, nós estávamos numa carreta. Foi muito fácil, rapaz, de vender. Aí fomos lá nas fábricas, encomendemos, tudo bem direitinho. Quando foi na semana seguinte, eles entregaram, nós fomos buscar e partimos para Maceió para fazer as entregas. Rapaz, quando nós chegamos lá, no primeiro que nós fomos entregar, ele disse, rapaz, eu não estou com dinheiro, não sei o quê. Na hora do pedido, tinha. Era dinheiro, foi fácil. Não estou com dinheiro. Eu digo, rapaz, nós não podemos vender, fiado, nós temos que vender a dinheiro, porque nós precisamos levar o dinheiro para pagar lá onde a gente comprou. E aí, nós já caiu na real, já entendemos que o pessoal não iam ficar. Então, ou seja, nós já começamos oferecendo em todo canto. Desses que nós tirou o pedido, eu não lembro realmente quantos ficaram, mas foi uma minoria muito pequena. Alguns ficaram, mas foi uma minoria muito pequena. Foi. Teve deles lá que ele disse, rapaz, quando eu apurar o dinheiro dá certo, eu vou pagando.
Aí nós sentemos lá na calçada. E fiquemos. Era ele apurando o dinheiro e entregando a nós. E nós sentados lá, esperando. Ai, meu Deus. E ele rendendo, entregando. Até quando terou a quantidade. Eu sei que, enfim, nós conseguimos vender todos eles. Paremos o carro no estacionamento, fomos vendendo de jeito. Vendia e lá pegava. E pegando E nós dinheirinho, pegava, botando botando no bolso. E aí eu sei que nós conseguimos vender todos eles. Até que não era muito dinheiro, mas para nós era muito dinheiro. Aquela quantidade de calça que a gente vendeu. E nós ficamos assustados com aquele dinheiro. Meu Deus. E agora o que é que nós fazer com esse dinheiro? É perigoso um assalto e tal. Meu Deus. Aí nós saímos desesperados, caçando onde era o banco. Ah, tu imagina que eu vai perguntar onde era um banco. Quando nós estávamos contando esse dinheiro, esses patifados nos bolsos, dentro da caminhoneta, aí chegou um cara, bateu lá no vidro e disse: ei, aonde é? Não sei aonde. Eu disse: meu filho, eu não sei onde é nada, não. Aí nós estávamos com esse dinheiro contando. Agora, meu Deus, um assalto. Aí eu empurrei, eu peguei o dinheiro assim, eu empurrei por detrás do banco do carro assim, foi uma onda, viu? Muito assustado, nós já estávamos assustados. Com dinheiro trocado. Com dinheiro trocado, Não então era dava um muitas pouco, notas. Assim, era porque era um volume muito, porque era dinheiro trocado. Então a gente estava organizando para poder ir pro banco. Pra poder ir pro banco. E aí não deu tempo pra organizar. Quando esse cara chegou, o menino, nós pegamos, jogamos dentro da bolsa assim. E saímos de pés, caçando onde era o banco. Que medo, meu Deus. E eu sei que, enfim, Juliana estava grávida de Camila. Ai, aí, ó, onde eu já tava. Já tava na barriga lá, tava grávida. E aí nós fomos pro banco. Chegamos lá no banco, uma fila que ela fazia dobra assim. É. Aí nós... Não, a mãe é grávida, né? Só que era pouquinho Era de pouco meses. tempo. não dava pra Não dava. na barriga, Aí não. nós sentávamos na fila, cansado, menino. Nós tínhamos começado de madrugada. Cansado. Aí nós se sentávamos na fila. Mas deu No certo chão. E aí foi muito massa, menino. Foi muito bom. esse tempo foi maravilhoso. Foi um tempo de muita aprendizagem também. Então, cada Não tinha nada fase- difícil, né? Não tinha nada difícil, não tinha nada. Não tinha nada difícil. aquela questão de você pensar: não, isso não vai dar certo. Não, Vai. tudo para mim dava certo. Vai Tudo dar dava tudo certo. certo. E aí foi muito valioso esses tempos dessa venda Até desse porque calçado. a gente aproveitou bastante essa época, porque eu tinha ido na praia, eu acho que quando eu era criança, a mãe me levou uma vez nessa casa do sobrinho dela mesmo, né? Eu tinha, não sei se 12 anos mais ou menos. Aí quando a gente foi nessas viagens para vender os calçados, aí a gente viu a praia, né? De novo. E aí a gente ficou assim, deslumbrado, mais ainda, né? A gente tava com as roupas normal. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e disse: vamos te bungar dentro dessa praia. Foi, Olhei pra praia, quando olhou, já tava dentro da praia. Quando eu olhei, disse: meu trabalho, Deus, né, com as roupas, Não, com exato. as roupas do couro mesmo, vamos embora pra dentro da praia, aquela praiona assim, e nós os bichinhos, matuto, né? Sim. Cidadezinha pequena, quando a gente chegou na cidade grande assim, achou lindo demais. E uma praia assim, não tinha Não, muita não, gente, foi. era deserta. A gente Do não nada podia nós vimos a ver praia. tudo. Cheguemos Né? nós ia andando no carro, né? Do nada apareceu a praia. Eu vamos entrar aqui. Meu Deus, que coisa linda! Isso aí Vamos não entrar, era vamos entrar. pandemia, não. Isso aí. Nós estávamos em Maceió, né? Aí nós estávamos voltando para vir para casa do teu tio, eu acho, né? Não sei Do lá meu como era. primo, né? Do teu primo. Foi. E aí, no caminho que nós pegou voltando, saiu Foi. mesmo em cima da praia. Meu Deus, que Vamos coisa tomar banho, Nós linda. fomos tomar banho, tempo com roupa e tudo. Foram umas experiências Foi. boas, muito aprendizado, né? Que serviu pra gente muito assim como experiência, né? Que a gente pegou assim, a gente ali começou a aprender mais a vender, né? Porque a gente teve contato com mais pessoas, né? Cidade grande, cidade diferente da nossa, né? A gente começou a pegar mais aquele manejo. E aí foi aí em Maceió que a gente arrumou o dinheiro de comprar, né, o local. O local, porque só para entender, né? Já tinha esse sonho, a gente já tinha um sonho de colocar uma loja de material de construção. Ou seja, a gente já trabalhava já pensando nisso aí. Aí eu digo, só que a gente não queria colocar a loja num ponto alugado. A gente queria colocar a loja de material de construção num ponto que local, fosse nosso. né? O local lá que não fosse alugado, mas fosse nosso. Eu digo, quando nós conseguir, aí nós bota a loja. E aí nós já trabalhava nessa venda desses calçados já com Foi esse aí objetivo. que nós conseguimos esse dinheiro de comprar, né, esse local que a gente colocou a loja. Que é até hoje lá, Que né? é até hoje. Só que a gente só tinha esse dinheiro de comprar o local, que era no centro, bem pertinho da feira, e um local bom, mas não tinha mais dinheiro para investir no comércio. Só que aí veio a ideia brilhante, né?
A gente tinha comprado a casa, tinha uma casa que estava morando. A gente poderia pegar a casa, vender a casa e pegar o dinheiro e colocar dentro do comércio, só que era pouco. Não era muito. A casa a gente vendeu, não sei se nessa época foi 5.500. Não, o valor da Foi casa era 6 mil, né? 6 mil. A gente pegou esse valor, comprou umas prateleiras, né? Pintou só o local, não fez assim uma reforma, nada. Já tinha um portão na frente. Tinha uma casa atrás, uma né? casinha atrás, pequenininha. Dentro da loja. Dentro da loja. Que quando a gente colocou as prateleiras e colocou algumas coisas, pouca, a gente disse, vamos morar aqui dentro da loja. Que aí, só para entender, né, essa questão de quando a gente comprou o local lá, que aí não ficou com o dinheiro, aí eu fui aonde? Fui na casa do meu pai, de novo. Ele morando lá no sítio, ele ainda não morava em Itapetim, porque ele depois foi que veio morar em Itapetim, né? E aí eu fui lá, eu pedi o dinheiro emprestado a ele ou vender a casa. A ele. Aí eu cheguei lá, eu digo, ó, nós estamos pensando em colocar uma loja de material de construção para ganhar, arrumar a feira e tal. Eu cheguei falando como era que a gente queria fazer, né? Aí eu digo, aí nós temos a casa. O valor da casa vale 6 mil. Se o senhor quiser, nós lhe vendemos a casa. Ou se o senhor não quiser a casa, empresta o dinheiro que quando eu vender a casa eu lhe pago. O senhor não pede, porque tem a casa que vai garantir. Aí o bichinho, menino, muito bonzinho, né? Ele disse, não, eu não quero não a casa, eu empresto o dinheiro. Aí ele emprestou o dinheiro, sem nenhum problema, ele disse, eu empresto. Aí emprestou, aí nós colocamos a loja com esse valor de 6 mil emprestado. E aí não dava para comprar muita coisa, né? Era pouca coisa que dava para comprar. E a casa vendeu depois? Aí a casa, não foi nem muito tempo depois, vendeu a casa. Aí vendeu, aí eu fui e paguei a ele os 6 mil que tinha pego. E aí a gente continuou ali, passamos acho que um ano, não vendia praticamente nada, né? Um ano e pouco, era vender a coisinha mesmo. Morava dentro da loja. E aí foi vendendo, foi começando a pegar e tal. Isso era nós dois também. Aí as prateleiras, aí o que é que acontece? As prateleiras, como a gente comprou essas prateleiras antes, que eu carregava frete de tudo que aparecesse, né? Eu carregava mudança, eu carregava porco, eu carregava boda, eu carregava o que aparecesse, eu carregava. E aí nisso, um cara lá tinha um mercadinho lá em Itapetim, ele tava se mudando para outro. E o outro já tinha as prateleiras na parede, as prateleiras de cimento. Aí ele tinha que vender aquela que ele tava saindo. Ele disse, rapaz, eu quero vender essas prateleiras, não sabe quem compra não? Eu digo, rapaz, não sei não. Aí, quando ele falou, eu me despertou na hora, assim, eu digo, mas rapaz, isso dá certinho. Nós já tava com um pontozinho lá, só faltava botar as prateleiras mesmo e comprar os troços, né? Aí, mas eu fui perguntar, eu digo, tu quer quanto nelas? Aí ele falou, não lembra quanto que foi, mas não foi um valor alto. Eu digo, pô, eu vou querer elas, vou ficar com elas. Aí levei. Aí encheu, um lado e outro, assim, da loja, lá do pontozinho que a gente tinha. E aí não tinha os troços para colocar nas prateleiras. Aí eu pegava, vinha os produtos vinham dentro das caixas, nós tirava da caixa e usava na prateleira, e aquelas caixas vazias botava para preencher as vagas da prateleira. Para não ficar vazio. E as portas, a gente vendia porta de quarto, porta de banheiro, né? Eu botava elas em pé, tomando a frente das prateleiras, que não tinha mercadoria para colocar. Aí tinha até pessoas que chegavam a perguntar, essas prateleiras é para vender? Eu digo, não, é não. E aí foi por aí. Aí foi começando a engrenar depois de um ano e pouco. Aí depois desse ano e pouco, aí foi ganhando mais cliente, foi ganhando. Aí depois começou a desenvolver mesmo. Aí começou vendendo bastante. E aí, graças a Deus, quando passou, acho que não foi nem muito tempo depois, a gente alugamos uma casa. Aumentamos. Não, um ano aí, né? Um ano, né? Nós derrubamos a casa que morava lá atrás da loja e aumentamos a loja. Fizemos a loja já maior, ou seja, ela dobrou de tamanho. E aí alugamos uma casa e fomos morar de aluguel. Aí, nessa ida morada de aluguel, já estava vendendo bastante, já era aquela correria muito grande e tal. E aí nós conseguimos comprar um carro. Nós morávamos de aluguel quando compramos aquele carro, não foi? Acho que era, nós morávamos ali atrás ainda. O segundo foi a casa do lado. Eu não lembro. A casa do lado estava para vender e a gente comprou para poder colocar uma loja de móveis. Sim, foi verdade, foi. Aí antes a gente comprou, isso, antes do carro. Compramos a casa, tinha uma casa pegada com uma loja, que era de uma pessoa lá e a pessoa botou para vender. E aí eu fui negociar com a pessoa, inclusive depois de 2 anos depois,
ainda era o mesmo valor da que eu tinha comprado do cara antes, que foi, na época, foi 15 mil. Foi. E a casa era 15 mil também. Aí eu comprei, a gente compramos a casa do lado, aí agora nós estávamos com a ideia de colocar uma loja de imóveis. Aí derrubamos a casa e colocamos a loja de imóveis mesmo. E aí quando a gente comprou a casa, quando foi no outro dia, veio um cara para comprar a mesma casa. Quando o cara chegou, disse, como é que faz para falar com a dona dessa casa? Que eu estava para vender, eu vim comprar. Eu digo, não, a gente já comprou. Aí eu digo, agora tem essa de frente aí que é para vender, tinha uma mesmo de frente. Aí o cara comprou, até hoje tem lá, essa lá comprada, que fez um pontinho comercial também lá. E aí a gente colocou a loja de imóveis lá nesse ponto. Aí já depois, em seguida, a gente comprou o primeiro carro, né? Compramos um Gol 0. A gente foi em Patos, lá na cidade vizinha, e compramos esse carro. A dinheiro. A dinheiro, não foi? Foi. E viemos nesse carro sem placa. Só que quando a gente vinha, menino contente que só e achando muito bom e tal. Aí quando nós começou chegando em Tapetinho, rapaz, comecei a ficar com vergonha. Mas rapaz, o que é que o povo vão pensar nós num carro novo desse? Oh, meu Deus. Num carrinho 0. Rapaz, será que vão pensar que nós estamos roubando? Geralmente é o que pensa. Então, muita Mas coisa tudo vinha na certo. cabeça, assim, né? Que podia o povo querer. Ninguém tem que se importar com o que ninguém vai pensar, né? Mas. Na verdade, assim, as pessoas não têm noção, mas é um fato. Porque as pessoas estavam vendo, né? Que a gente trabalhava. E que a gente não tinha preguiça mesmo. Né? Quando a gente começou, assim, no comecinho mesmo, que colocou a loja, né? Que era só eu e ele dentro da loja, que nós fazíamos entrega. Então, ele foi pra cima de uma moto, com reboque, fazer entrega. E quantas vezes eu também não peguei... Descarregando tijolo. Descarregando tijolo. Eu peguei o tempo reboque todo. de tijolo e também fiz entrega. Né? Eu também fiz entrega de algumas coisas da loja. E quando antes, até de colocar a loja, que ele também vendia tijolo, era carrada de tijolo na F4000 que ele tinha, né? E a gente descarregava nós dois. Eu lembro que vó conta que eu ficava no meio-fio, né? E eu tenho uma Era. lembrança, assim. Uhum. Eu sentada e vendo eles descarregar. Era eu e A gente Juliana deixava tu descarregando. sentadinha no cantinho lá, com os Ah. cabelinhos desse tamanho, cacheadinho. E eu disse, fica aí, Camila, que eu já termino. E eu e ele, a gente Descarregar. pegava, né, os tijolos e descarregava pro chão. Isso não foi só uma vez. Isso foi várias vezes, né? Isso foi um começo que assim, teve as dificuldades, né? Teve o sofrimento, mas logo depois, né? A gente começou a colocar um funcionário, colocar 2 funcionários, né? 3, né? Aí quando abriu a loja de imóveis, eu fiquei mais na loja de imóveis, ele ficou mais na de material. E aí foi, assim, um tempo melhor. Porém, assim, é engraçado porque eu acho que tu lembra, né, que tu cresceu nesse meio, né? Sim, Aí tá Daniel e Júlia aqui na arquibancada, só escutando também, né? E eles são também, assim, prova viva do que viram, né? Sim, aí imagina, o meio que eu cresci, que eu sou a mais velha, Uhum. né? Então eu, como a mais velha, cresci vendo tudo isso, né? Então as pessoas não imaginam o ambiente que eu cresci, Uhum. né? Então esse foi um ambiente que eu cresci, tanto que no outro podcast o Felipe falou até assim, eu ficava olhando Camila em casa, assim, mas era o que eu via nos meus pais, né? Eu via os dois juntos. Uhum. Então, como não você querer fazer igual, É. né? Se você viu o exemplo dentro de casa. Uhum. Eu acho que isso, assim, deu uma facilidade, né, Sim. para os filhos. Assim como nós fomos criados em casa com os pais fazendo isso, Sim. a gente criamos essa habilidade, né? Eu acho que fica mais fácil quando você vê uma pessoa fazer do que uma pessoa contar uma história para você, né? Então, como vocês cresceram nesse meio, né? E hoje Daniel ali com 10 anos tá vendo tudo isso. E eu sei que ele já tem uma mente empreendedora também e que ele é muito esperto e isso vai pegando e daqui a pouco abre a mente de vez e diz, é isso que eu quero, porque essa área de empreendedorismo eu não, é assim, claro que todas as áreas é necessário para a sociedade, né? A sociedade precisa de ter as outras áreas, mas o empreendedorismo que você já nasce, eu acho que isso vem de berço. E que você gosta, né? Você ama, é que nem minha mãe, né? Tá Minha no mãe tá com as mãos coçando, eu quero vender alguma coisa. Então, você cresce,
nesse ambiente que você vai indo e que você, cada dia, você vai gostando mais. E é uma área boa, é uma área maravilhosa para você poder ganhar, né, o que você almeja, realizar seus sonhos que você tem no seu planejamento, né? Que eu acredito que Deus está nisso. Sim, Né? com certeza. Deus quer que o ser humano, ele amanheça o dia e ele tem o que fazer, né? Ele próprio mandou a gente aprender com as formigas, porque as formiguinhas, elas trabalham o dia todo. E nós não somos diferentes, nós precisamos também trabalhar, ser esforçado, né? Ter coragem, tirar a preguiça, né? E a luta, arregaçar as mangas, E pra guerra. né? E eu sempre vejo isso em nós dois assim, né? Essa força de vontade, né? Essa coragem de tem uma coisa para fazer, vamos fazer. Não, aqui ninguém tem preguiça não. Vamos, se for para se levantar de madrugada, vamos. Se hoje for necessário a gente se levantar de madrugada para descarregar uma carga de tijolo, oxê, vamos tirar aí roupa bonita e vamos embora. Não tem nenhum problema, Vamos não. embora. O que eu acho Tranquilo. interessante, Vivi, assim, da história de vocês, é justamente isso. Porque muitas das vezes, o pessoal olhando hoje, né, diz, não, você tem funcionário, tem isso, você fica na parte, tem um tempo, né? Você já fica ali na parte mais operacional, assim, na parte burocrática. E olhando para trás, ver o que vocês passaram para poder chegar até ali, né? E muita gente, às vezes, vê isso, né? Vê vocês hoje e acha que você, às vezes, não sofreu, não, porque fulano veio, acha que deu sorte, ganhou na Mega Sena, ganhou Não ganhou no jogo. nada. Não ganhou, Só que não vê o que você sofreu. não pra ganhamos em jogo nenhum, né? isso. Rapaz, aí isso é que é interessante. Esse sofrimento, você vê o processo. Agora, com isso, o que é que foi importante na vida de vocês? Vocês querer isso, né? E nada impedir vocês de sair daquilo ali, daquela vontade que vocês tinham, aquela ambição de crescer. E esse processo foi o que levou vocês a um sucesso, né? A um sucesso, digamos, financeiro. Hoje, uma liberdade financeira que vocês hoje não precisam mais, digamos, trabalhar para sobreviver. Vocês já têm investimento, né, com isso. Mas no começo foi muito dificultoso para vocês, que foi trabalhar, botar a mão na massa. E é muito importante as pessoas verem isso, porque, né, acha que empreender é glamour, é aquele negocinho, que eu vou sentar no escritório, manda fulano, não. Tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Porém, tem as dificuldades. E uma das, né, que a gente enfrentou, muito grande, eu acredito que foi uma das maiores, porque assim, a área financeira, às vezes está muito boa, né? Você está trabalhando, está ganhando dinheiro, mas como a gente trabalhava junto, dentro da loja, né? Tava eu e ele sempre dentro ali trabalhando e era corrido, e tinha hora que era muita gente para atender. E aí, assim, esse lado família, a gente tem que ter muito equilíbrio. Porque senão ali vai acontecendo assim, de você dar aqueles choques, sabe? Porque vai acontecer algumas coisas no dia a dia, que como você tá nervoso, tá estressado, né? Chegou ali um pagamento para fazer, eita, e agora? E você, às vezes, você fica ali assim, com os nervos meio à flor da pele, né? Um dia todo, e você trabalhando com a família dentro da loja, fica um pouco, assim, estressante o ambiente. E foi aí, quando a gente tinha os 5 anos, né, de casado, que nós estávamos nessa mesma vibe, vamos dizer assim, de trabalho era muito trabalho. E a gente começou a ter umas dificuldades entre nós dois. E aí, só para entender que já não estava mais com problema já por o dinheiro. Não. Já tinha. Já tinha. Então a gente, né? já estava conseguindo já bastante coisa, já tinha casa, já tinha carro, já tinha todas essas coisas aí, tudo tranquilizinho. Só que, só para o pessoal entender que quando fala o caminho para o sucesso, ele não é só o dinheiro. Ou seja, o dinheiro é só algo que pode vir depois do sucesso. O sucesso não pode jamais estar no dinheiro. Mas o sucesso tem que ser antes. Desse jeito. Né? Aí, depois que você está nesse caminho para o sucesso, aí agora o dinheiro é só uma consequência. Porque nós pegou, ao contrário, agora pegou voltando. Porque agora já vendia bastante, já tinha algumas coisas já e tal, já tinha alguns investimentos, mas aí a gente não tinha mais, não estava se entendendo legal.
Tava Entendi. muito difícil. No caso, isso foi ou teve outra coisa assim, mais difícil na vida de vocês durante esse período? Rapaz, essa foi a mais difícil, assim, pra gente conseguir conciliar isso aí, pra gente conseguir tá bem. Não foi fácil, de jeito nenhum. Mas E aí, foi aí que Jesus entrou, aí né? quando Jesus chegou na nossa vida, foi mesmo nesse socorro aí. Ou seja, nós já falamos aqui, ó, passou por essa fase, passou por essa. Por isso que eu digo, quem tiver coragem, disposição para assistir tudo, vai ser bom. É longo, né? Porque é longa a história. Então, cada coisa foi uma coisa chamando a outra. Você tem um sonho, consegue, até que você conseguiu. Agora, quando a gente consegue tudo isso, essas coisas sem Jesus estar no centro da nossa vida, aí entra muita dificuldade. Porque a gente agora começa a querer se achar. A vaidade, Achar que né? é o dono da coisa. E na verdade não é. Né? Quem tem que comandar sempre é o Senhor. Aí foi aonde o Senhor entrou nas nossas vidas, né? No meio dessa dificuldade, não financeira mais, mas na dificuldade entre nós, entre o nosso relacionamento. Aí o Senhor entra nas nossas vidas. A Juliana entendeu a palavra, né? Se converteu. E aí eu agora comecei a ver outra coisa diferente. Ou seja, a gente não brigava mais naquela intensidade. A bichinha de Camila, bem novinha, menino, com certeza, não sei se ela lembra daqueles moídos. Problema até de eu chegar e quebrar a porta. Entendeu? Então, muita coisa desse tipo assim, antes de Jesus. E quando Jesus entrou, a coisa, ela acalmou. Então, ou seja, aquela agonia, aquela tribulação que existia, ela não está mais existindo, porque agora nós temos um em quem confiar. Nós agora temos o Senhor, que o Senhor é quem dá, o Senhor é quem cuida. Não é nós que vamos cuidar disso, mas é o Senhor quem cuida. Mas antes do Senhor entrar nas nossas vidas, nós achávamos que era nós. Nós queríamos tudo naquele lugar. Agora, quer dizer que hoje não tem problema? Tem ainda. Tem dificuldade? Tem. Mas agora é com mais equilíbrio. Agora nós sabemos a quem recorrer para resolver. Sabe como resolver. Então, e aí foi aonde o negócio equilibrou. Aí com 1 ano e pouco depois eu também entendi o senhorio do Senhor na minha vida. O Senhor entrou. Aí agora eu passei a ter paz. Ou seja, aquela tribulação na minha cabeça de dar conta de tudo aquilo, aquele bocado de funcionário, aquele coisa para comprar, coisa para pagar, não sei o quê, briga em casa, aquilo agora passou a ter uma paz, porque agora nós sabemos, nós temos um dono, aquele que nós podemos confiar nele. Então, nenhum sucesso, ele compensa o fracasso na família. A família é algo fino, a família é algo muito precioso. E a gente, por pouco, nessa busca desse sucesso, por pouco nós não perdemos a família. Por muito pouco. Nessa busca por esse sucesso, nessa busca a caminho para o sucesso. Porque nós não estávamos sabendo como era que tinha, qual era o caminho para o sucesso. O caminho certo, né? O que é sucesso. Então, Eu sempre falo aqui sobre os 4 pilares, né? Uhum. No caso, você estava colocando mais um foco num, deixando os outros de lado. Isso. A família, né? Isso. Colocando foco ali em trabalho e a família de Ficando, lado. exato. Na verdade, E aí, naquela época nós só tinha trabalho. Era trabalho dia e noite. Era Trabalho, direto. trabalho e não parava e nem se cansava de trabalhar. não se cansava. Porém, a gente colocava toda a nossa energia no trabalho. Esquecia que nós tínhamos uma família, esquecia que nós tínhamos um relacionamento como esposa e esposo, e aí focava, colocava todo o olhar para aquilo ali, né? Relacionamento com Deus, assim, eu tinha no meu coração assim, eu achava que Deus existia, mas que Deus existia lá no céu. E eu aqui na terra, e que eram muitos filhos para ele tomar conta, para ele cuidar. Então, eu tinha a impressão às vezes que ele nem estava me vendo. Então, a gente vai entre os meios, é que nem, por exemplo, a gente tem a impressão assim, quando uma mãe tem 20 filhos, normal, né? E aí 20 filhos, aquela mãe para dar conta de ver o dia todo aqueles filhos é muito difícil. Então, eu tinha na minha mente assim, Deus está no céu, olha esse monte de gente. É muita gente para ele olhar, para dar conta. Então, eu tô ali escondidinha e não tá nem me vendo. A gente tem essa impressão. Desse jeitinho. Só que isso não é verdade. Deus sabe de tudo da nossa vida. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça.
Na palma da mão de Deus está escrito o nosso nome. Tu imagina, né? Uma coisa interessante aqui da humanidade é que é o nosso dedo. Nossa digital, ela é única. Então, Deus tem tudo isso. Antes de nós nascer, Deus já tem o seu livro. Tudo que vem projetado para a nossa vida. Nada sai do controle dele. Mas eu não sabia disso, né? E aí, quando eu entendi que eu recebi, assim, Jesus dentro de mim, foi justamente nesse tempo dos 5 anos, né? Que estava muito difícil. Mas eu, sabendo que existia um Deus, eu disse a Deus assim, de noite, quando ia dormir. Porque geralmente é quando a gente vai dormir, né? Que a gente se encontra com nós mesmos e com Deus. A gente tá no dia atarefado, corre para lá, corre para cá, mas quando a gente bota a nossa cabeça no travesseiro, aí é onde a gente começa a pensar. E muitas vezes eu ia dormir e a lágrima pingava no meu travesseiro e eu dizia, Deus, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Porque o nosso casamento tá no fim. Tá no fundo do poço. Eu passei noite sem dormir. Eu passei noite, do jeito que deitava, amanhecia o dia. Não dormia. Pensando. É. Cansei de passar a noite sem dormir. No outro dia tá lá, só o bagaço para ir trabalhar. Então, Gente... para você ter uma ideia como o negócio estava muito atormentado. Tava muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, nesse dia, teve um dia especial na minha vida que, quando eu disse a Deus que estava muito difícil, que não tinha saída e que eu achava que eu ia voltar para casa dos meus pais, eu ia pedir para meus pais me aceitar de volta, eu ouvi Deus falar no meu ouvido. Quando eu disse, Deus, eu não tenho mais saída, me ajuda, por favor. E aí eu ouvi Deus falar comigo, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, Ele dizendo, tem saída sim, eu sou a saída para você, quando você me buscar de todo o seu coração, eu sou a saída para você. Aí foi quando aquilo ali entrou dentro de mim, eu me apeguei àquela palavra. Eu disse, meu Deus, então se existe um Deus, eu vou me apegar e vou me aprofundar nesse Deus. E aí eu comecei agora a ter Deus como meu pai. E eu comecei a me relacionar com Ele, falar com Ele. E Ele começou a me direcionar, a mostrar caminho. E aí Ele foi me mostrando cada dia mais como eu deveria me comportar. Porque o meu comportamento como esposa estava totalmente errado. Totalmente errado. Eu não sabia me comportar como esposa, né? Eu desrespeitava, né? Ele... Eu falava por trás, denegrindo a imagem dele, né, do meu marido. E isso tá errado. Então Deus começou a me questionar e me mostrar que se eu mudasse de posição, eu começaria a ter sucesso no casamento. E eu comecei. E, rapaz, eu preciso de novas pessoas para me orientar, né? E eu preciso de um pastor para me ajudar. E aí eu comecei a ir a uma congregação e eles começaram a me ajudar de fato. E a esposa do pastor me orientou bastante. Disse, olha, tu faz assim, assim, assim. Olha, tira a ira do teu coração, perdoa teu marido, não leva em conta, ajuda ele, fala mansa. Eu disse, meu Deus, tem que ser assim mesmo, né? É difícil pro ser humano, porque vai contra a carne dele, vai contra a vontade dele. Mas nós nascemos para isso. Isso é um projeto de Deus na nossa vida, para nós se comportar da forma que Ele deseja. E aí, quando eu comecei a me comportar diferente, eu vi a mudança nele. E ele começou a achar diferente aquilo, porque na loja, a gente brigava na loja na frente de clientes, na frente de vendedor. Chegava o vendedor e nós ali abríamos uma discussão besta, qualquer motivo, sei lá, eu acho por vamos dizer assim, por querer, cada um querer o território, entendeu? Parece que não tinha aquela hierarquia, né? Que é um sendo cabeça do outro. Cada um que queria mandar no outro. Então, aí é onde está o problema dos casais hoje, né? Haver tanta dificuldade em chegar à separação. Porque nenhum quer depender do outro. Nenhum quer ajudar o outro, mas cada um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro, e aí não vai dar certo. Tem que deixar um no controle, tem que deixar um reinar,
tem que deixar um ser o sacerdote da casa e da onde for. E aí eu entendi isso na minha cabeça. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou passando por cima de tudo. É melhor me calar e deixar o outro fazer. E aí eu comecei, né, só estar no meu papel como ajudadora, né? E aí aquelas brigas que tinha, já não tinha mais. Eu me calava. E aí ele foi indo, foi vendo que toda vez eu me calava, então já não tinha mais as discussões, né? E daqui a pouco ele olhou assim, os 4 cantos, e disse, eu quero essa vida pra mim, porque essa vida é boa demais. Porque via que eu tinha paz no meu coração. Cada reunião que eu ia assim, eu chegava em casa, eu chegava tão maravilhada, com uma paz tão grande, uma alegria no meu coração, que eu não sabia assim exatamente como descrever aquilo ali dentro de mim. É sobrenatural. As músicas que eu ouvia, a palavra que tocava dentro de mim assim, eu chegava em casa com outro ar, sabe? Assim, com aquela vontade de viver, aquela vontade, aquela esperança que eu tinha no meu coração. Meu Deus, minha família vai dar certo. Como antes eu não tinha essa esperança, eu achava que estava no fundo do poço mesmo e não tinha saída. Mas agora Deus renovou minha mente e disse, agora tem saída, agora tem jeito, agora tem esperança. Pronto, agora trabalhar em cima disso aí, dinheiro ficou pouco, né? Ficou uma fichinha, dinheiro ficou fichinha para uma coisa tão grande que Deus estava fazendo na nossa vida, né? Agora o dinheiro só vinha como, vamos dizer, um meio. Para você ver que é interessante a família, né? Porque vocês focavam no valor, né? Em dinheiro, digamos assim. Você vê que a família é a base. Imagina se vocês não tivessem encontrado o Senhor e agora começa piorando, discutindo, a chegar ao ponto de se separar. E aí? Né? E a loja, e o trabalho? Sim. E aí, cadê? Né? Acabou-se. Ia dividir os bens e ia acabar a loja, porque não eram os dois juntando. Não eram os dois trabalhando. Com certeza. É interessante só para dar mais resumir, porque é claro que não tem como você contar uma história de 20 e tantos anos. Não, 26, né? 26 anos em 2 horas, não tem como. Não tem como. Aí eu lembrei aqui com a história de Maceió, só voltar um pouquinho, que numa dessas viagens que nós íamos para Maceió fazer essas vendas lá, aí numa delas nós voltamos por Recife. E Camila já era uma bebezinha. Tu lembra quantos anos ela tinha naquele tempo? Acho que 3 meses. 3 meses por aí. Meses, nós dentro do dita F4000 do sonho. Nem andava. E aí, nós vindo de Maceió, vinha para Recife para pegar uma mudança lá em Recife para levar para Itapetim. E aí a polícia parou nós no caminho. Quando a polícia parou, o carro, no documento lá, estava dizendo que era para usar baú. E estava com carroceria. Eu lá sabia que existia diferença de carroceria para baú. Para mim era tanto fazia estar com a carroceria, como estar com baú, como estar sem carroceria. Todo jeito estava certo. E Camila, ela só tomava leite de cabra. Camila não podia tomar leite de vaca. E aí a polícia parou e aí disse, o carro está errado. Não pode continuar a viagem, que ele tinha que estar com baú, ele está com carroceria. Eu digo, oxê, isso é. Eu digo, pois tá bom, eu não tenho o que fazer não, porque, tem uma bebezinha lá no carro, novinha, ela só toma leite de cabra e o leite que tem só dá para nós chegar em casa. Se o senhor der leite aqui, arrumar tudo, nós fica aqui, que nós não tem pra onde ir. Nós não vamos deixar o carro aqui, como é que vai ser? Nós não temos o que fazer. Aí o pobrezinho do guarda, rapaz, ele estava certo no que ele estava dizendo, que estava errado, o que estava da forma que estava. Só que eu não fazia noção que tinha nada que era para se consertar. Aí o bichinho, rapaz, ele olhou e disse, vá-se embora. Aí graças a Deus ele deixou ir embora. Aí a gente começou consertando essas coisas aí tudinho. Eu digo, eu quero ver. Aí eu não sabia que o carro ele precisa daquela lameira também atrás, que é para não jogar pedra nos outros carros de trás. Também eles falaram disso também. E eu sei que tudo que eles falaram nós ia consertando. Aí mudemos o carro de carroceria, de baú para carroceria e tal. Então só para frisar essas coisinhas aí. Nesse dia, lá em Recife, quando foi pegar a mudança, quem conhece Recife sabe que é muito quente. E nesse dia tava pegando essa mudança lá. E uma quentura, um calor. Juliana pegou a Camila e deu um banho dentro de uma piazinha de lavar rosto. Lavar rosto no banheiro. No banheiro lá, uma piazinha.
E aí pegamos essa mudança e partimos. Chegamos em Tapetim mais de meia-noite com essa mudança. E Camila no meio. Então, é isso aí. Então, fosse para contar detalhe por detalhe, tinha muita coisa. Então, isso é só resumindo. Então, só para pessoa, para quem realmente assistir e queira realmente perceber que a vida dá certo, ele não desiste, ele persevere. Ele continue buscando. Ele não desiste daquele objetivo dele. Vai acontecer muitos obstáculos no meio do caminho. Mas esses obstáculos é só para a gente crescer. É só para a gente passar por eles e crescer muito mais, né? E aí, a história da F4000, eu tive 2 F4000, tinha 2 na época. Depois, o sonho era uma. O Senhor deu 2. Passei bastante tempo com 2 F4000, que era quem fazia entrega lá na loja. Depois a gente vendeu, comprou. Então, por aí foi. Foi comprando outros carros. Até hoje tem uma dessas F4000, tem outros carros para fazer entrega. E por aí vai. Então, o Senhor, ele não se limita em não querer que a gente realize esse sonho que a gente temos. Mas o sonho principal da vida de qualquer pessoa é ele conhecer Jesus. Eu acho que esse é o principal sonho que cada ser humano precisaria ter. Porque através desse aí, todas as outras coisas o Senhor vai acrescentando se Ele quiser. Então, para ele não passar por essa fase que a gente passou, nós buscamos essas coisas daqui, primeiro. A palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós fizemos o contrário. Nós buscamos primeiro essas coisas. Por isso que estava dando errado. E aí, por isso que estava dando tudo errado, estava dando tudo de ponta cabeça. Mas aí, graças a Deus que o Senhor aprumou. Mas hoje, a pessoa, ele tem a oportunidade de ouvir e ele escolher a parte melhor, que é primeiro buscar o Senhor. E aí, quando ele busca o Senhor agora vai dar tino, você vai chegar muito mais longe, porque o Senhor agora vai estar ali lhe direcionando naquilo que você vai fazer. Não vai ser você, mas vai ser o Senhor, que é o dono, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que livra, né? Então vai ser muito mais fácil. E é por aí. Então, eu acho que já faz muito mais de 2 horas. Já passou, já o tempo do instante passa, né? Mas eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se por sinal você não segue, tá passando aí. E vocês fizeram algumas perguntas e eu separei aqui 3 perguntinhas que fizeram. E uma primeira pergunta foi assim: vocês pensariam que chegariam tão longe? Não. Não tinha noção. Não tinha noção. Só tinha noção, assim, de trabalhar. A disposição, a coragem de ir para qualquer canto tinha. Mas, assim, não tinha aquela noção de dizer, vamos chegar assim, onde chegou e tal. Não tinha. Mas o Senhor foi muito bondoso com nós. E a outra é: tem alguma coisa que almejam muito que ainda não realizaram? Conta o que é. Essa aqui veio direto de Porta-Folha, viu? Ixi. Alguma coisa, né, que ainda não alcançaram. Assim, que almejam. É claro que a gente tem sonho, né? A gente ainda, a mente ainda ferve, né? É importante, né? E aí a gente estamos agora com um novo projeto, né? Já era a próxima pergunta. Qual o próximo projeto? Eita. Pronto, e aí já vamos juntar aí com as duas, então. E aí a gente já tem mais sonhos, sim, né? A gente sonha realmente, de verdade. O sonho principal é permanecer no Senhor, né? Esse é um sonho que ele não pode ser ultrapassado. Esse aí é o princípio, né? Mas quando se trata de coisas daqui, a gente sempre almeja mais alguma coisa, a gente sempre quer mais, sempre quer estar buscando, até porque, mesmo que não seja para a gente próprio, porque eu acredito que hoje, se a gente não fosse trabalhar mais, já daria para a gente sobreviver, daria para a gente viver, mas a gente já almeja, já tanto a gente vê, para você conseguir servir tantas outras pessoas que trabalham, que não têm um emprego, ele tem um emprego, pessoas que muitas vezes estão passando alguma necessidade, você ter como ajudar aquela pessoa, né? Você tendo recurso, né? E aí sempre vai tendo essas ideias na cabeça. E aí a gente está com as ideias aí de um novo projeto lá, em Tapetim mesmo, de alargar mais a loja. E pelo projeto ela vai ficar mais do que o dobro de hoje. Então, estamos aí
Vem aí uma Sonhando. coisa. Sonhando. Então, Muito forte. vai dar certo. Aguardem. É uma delas, né? Então, é uma delas. Então, assim, tudo isso, claro que tranquilo, sem agonia, sem aperreio, tudo ali na direção do Senhor. O Senhor dando direção em tudo, sem estar com aquela agonia. Não, eu vou Se ter der que certo, querer, tá bom. eu vou ter que querer isso, vou ter que... Não, rapaz. Se não der Se o Senhor certo, quiser também dar. tá bom. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, Ele dá a quem Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Então, não tem para que nós ter essa agonia de querer, de querer, de querer. Não. Tem que ter um propósito. Então, o propósito, eu acredito que seria por aí. Esse propósito de a gente poder Empregar mais pessoas, na abençoar cidade. mais pessoas, né? Então, Deixar um ambiente muito para isso aí, melhor deixar um para os ambiente melhor para os clientes chegar a se sentir muito bem recebido, ficar muito bem à vontade. O que ele procurar ter ali, entendeu? Então seria esse propósito aí, de ter esse propósito de poder servir a mais pessoas. Tanto servir dando um emprego, como servir mesmo, ajudando alguém que necessite, né? E por aí. E interessante, Pretinho, que é o seguinte, muitas das vezes as pessoas olham aí e dizem, não, mas fulano não precisa mais trabalhar, né? Mas a maioria das vezes você trabalha, chega um ponto que você trabalha e não é simplesmente para comer, né? Mas é entendendo isso. Por quê? Ajuda muito, um propósito que ajuda muitas pessoas, né? Através de emprego. E também você pode cooperar ajudando muitas pessoas, né? Na dificuldade, no alimento, em alguma coisa. E quando você entende isso, aí você está trabalhando agora para outro propósito, né? Você vê que o dinheiro é muito importante. O dinheiro potencializa o que está dentro de você. Aquele que você está... Aquele seu time. Se você é um cara arrogante, você vai ficar mais. Mas se não for um cara que está focado no algo, está focado em ajudar as pessoas, esse dinheiro vai ser muito abençoado. Vai ser muito abençoado. E resumindo aqui, né, sobre a vida de vocês, esses 4 pilares, né? Foi falando sobre o empreendedorismo, né? Foi o primeiro. Segundo foi família. Não, foi vida espiritual. E depois consertou a família. Família e saúde. Vocês veem, né, que olhando assim, olhando para a vida de vocês, da onde vocês saíram, né? Se você for ver, rapaz, hoje a gente tem uma facilidade com o celular, se você botar aí na internet, o que você pesquisar vai lhe ensinar a dar curso gratuito, né? No YouTube. E naquele tempo vocês não tinham não tinha esse conhecimento. Não. E veio aonde vocês chegaram, né? Com esse degrauzinho, passo a passo, sem desistir. Sem desistir, aprendendo com os erros, ouvindo as pessoas e sem desistir. E buscando, ver onde vocês chegaram. E eu acredito, né, a gente próximo a vocês, eu acredito que vocês alcançaram o sucesso verdadeiro. Que é esses 4 pilares, né? Vida de trabalho, empreendedorismo, espiritual, família e saúde. A espiritual está muito coligada à saúde, questão da cabeça, assim, psicológica, né, mental. Porque você fica... Como vocês não entendiam o que era real, o significado da vida, vocês ficaram com a mente ainda confusa e começaram tendo um conflito, né? E quando vocês entenderam realmente quem era o Senhor na vida de vocês, o que era importante na vida de vocês agora melhoraram isso, né? E eu vejo isso na vida de vocês, né? Sobre esse sucesso nesses 4 pilares na vida de vocês. E é muito importante, né? E não é porque eu estou na frente de vocês, mas assim, uma das coisas que eu mais admiro em vocês é a questão da simplicidade. Como? Sobre não se iludir com essas coisas. Eu sempre conheci vocês não iludidos, assim, tem as coisas, mas não, entendeu? Assim, chegar e dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você vê que às vezes um pouco você fica até meio retraído por conta daquilo. E eu vejo isso uma qualidade em vocês, uma simplicidade que você não está sendo iludido com essas, digamos assim, catrevagem, né? E isso é muito lindo, assim, em relação a vocês, e tomo isso pra minha vida. De não se iludir. É bom ter, é bom trabalhar, é bom ganhar dinheiro para poder ajudar outras pessoas e outras pessoas também ser beneficiadas com isso, mas que isso não é o propósito, isso não é a riqueza da gente verdadeira. Interessante, né? E todos os dias eu tenho aprendido isso com vocês. Todos os dias o tempo passa, eu vejo essa simplicidade, vejo aquele cuidado, vejo, né, aquele humano, né? Porque muitas das vezes o pessoal, quando é empresário, uma pessoa que tem algum... Não, porque fulano é muito arrogante, fulano Mas eu vejo o humano de vocês. Vejo 2 pessoas que buscaram ali, enfrentaram muita dificuldade e chegaram num patamar que muitas pessoas podem se espelhar em vocês. E enxergar, entender realmente o que eles falaram aqui foi... Eu sou testemunha, desde que eu nasci,
eu vivo ali próximo a eles e vi muito trabalho dele, muito trabalho duro, enfrentando problema e tentando desenrolar, ajudando muita gente, né? Que uma das coisas também que ele não chega assim para ficar dizendo, ajudei fulano, ele ajuda, eu vejo, mas sem assim, precisa ter essa necessidade de dizer assim, a aprovação, dizer, eu estou ajudando fulano, mas eu vejo isso em vocês. E por isso que vocês são tão abençoados, né? Eu vi uma frase que sempre conta, Zuka conta, né? Sobre assim, se você é abençoado, você dá porque você tem, não é assim. Você tem porque você dá, né? Interessante. Ou seja, você planta, você vai colher. Vai colher. Com certeza. Eu acho interessante isso na vida de você. É isso aí. E, para finalizar, a pergunta que a gente faz a todos os entrevistados aqui é: o que é o sucesso para você? Eita. E aí? Essa Rapaz. aí eu vou filar. Pode filar aqui? Pode. Eu vou filar isso só aí. falar um pouquinho aqui, assim, para entender, né, vamos dizer, pro jovem que vai ver isso, ele pegar essa história do começo e ele ver o final, porque muita gente nos conhece há mais de 20 anos. Faz o quê? Mais de 20 anos que a gente tem a loja lá em Tapetim. Então, quem nasceu, na época que a gente começou a loja, ele quando começou a ter entendimento é depois de 7, 8, 10 anos, né? Então ele sempre já nos conheceu com a loja. Ele não sabe desse processo todinho que teve. Então, para ele pegar essa história e ele aplicar na vida dele e dizer, eu também vou conseguir. Entendeu? Eu não sabia dessa história deles, que era desse jeito. Tinha tido tudo isso. Tinha tido todos esses perrengues todinho aí atrás. Teve muito tudo mais, isso. né, que não foi falado E muito aí. mais que não foi falado, né? Então, muita coisa. Então, que a pessoa pegue isso e ele queira aplicar na vida dele para que ele realmente venha sucesso. Então, o verdadeiro, o maior sucesso que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele conhecer Jesus. Porque através de Jesus, todas as outras coisas eles serão acrescentadas. Quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo se resume nisso aí. Se nós estamos firmes no Senhor, entendendo a vida do Senhor em nossas vidas, o resto tudo vai vir assim como uma banguela. Porque o Senhor, Ele é quem vai dar a direção em tudo. Enquanto dorme, o Senhor dá. Isso, enquanto está dormindo, o Senhor está acrescentando aqueles que eu amo, né? Enquanto dorme, o Senhor está acrescentando, né? Yeah. Mas é isso mesmo. Eu marquei aqui alguns pontozinhos que eu queria só deixar registrado para que a gente venha ter realmente sucesso na vida. Né? Sucesso na vida, Pretinho começou muito bem aí, né? Deu esse primeiro tópico, que foi justamente o que eu fiz um pontozinho aqui, né? Porque sucesso não é ganhar o mundo inteiro em forma financeiramente de dinheiro, mas é ter o dono dele dentro de você. Porque tu imagina que você tem o mundo inteiro, mas não tem o dono, De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? não vai adiantar. Então, sucesso é ter o dono que criou os céus, a terra e o mar dentro de você, né? É ter os princípios da Bíblia, né? Você lê a Bíblia. É você pegar aquelas palavras para você praticar na sua vida, né? Para que inspire a sua vida, né? E mostre o caminho certo da gente percorrer. Porque na Bíblia tem tudo. Tem uma lista lá, sabe? De mandamentos, de leis, decretos. Tudo para o ser humano dar certo na vida dele, né? Como um manual do ser humano. É a Bíblia. E ter uma família em harmonia, né? Juntos com o mesmo propósito, né? Dando o mesmo passo. Quando um quer comprar uma coisa e não vai ter, vamos dizer, duas compras na mesma casa. Um quer uma coisa, outro quer outra. Não, vamos avaliar e vamos dar o mesmo passo. Primeiro a gente compra esse, depois a gente compra aquele. Vamos se unir. E não um puxar para um lado e outro puxar para o outro, porque isso não vai dar certo. Já começa uma divisão aí. Já começa uma divisão, exatamente. E sucesso, né? Aquela frasinha que eu gosto muito, tendo tudo, mas como que você não tem nada. E tendo nada, como que você tem tudo. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma frase assim que a gente tem que se apegar mesmo. Porque não adianta você ter as coisas e botar na sua cabeça que tem, que foi justamente isso que o Felipe falou agora. E começar a ser arrogante, ser besta. Né? Agora não, porque eu uso agora roupa de marca. Não, porque agora eu posso comprar um sapato
500 mil reais, né? Uma bolsa de 500 mil reais que está aí na mídia mais, né? Que a famosa compra bolsa de 500 mil reais, né? Mas é você ter essa bolsa, mas também você ter aquela bolsa de 5 reais da feira e você sair feliz do mesmo jeito. A felicidade é a mesma. A felicidade é a mesma. Então, tanto faz você ter muito como pouco, seu coração não vai estar naquilo que você tem, né? Vai estar naquilo que você é. É a essência que você carrega. Porque você carrega o Senhor dentro de você, o dono do mundo. Então, para você já basta isso, né? A outra coisa é viver alegre, feliz, porque a gratidão levará a gente longe. A gente ser grato por tudo. Um copo d'água, a gente nem merece. Mas quando a gente tem um copo d'água, a gente ser grato por aquele copo d'água. Então, eu acho que isso é uma lição, um princípio na vida de qualquer ser humano, né? Para chegar a ser aquele humano que Felipe tanto falou ali. Né? A gente ser simples de coração. Né? Sucesso não é ter dinheiro, viu, gente? É trabalhar com amor. Para que assim a consequência seja o dinheiro no bolso. Então, quando você trabalha com amor, isso aí pode ter certeza que o dinheiro vem, viu? Mas que a gente não se iluda. Não se iluda. Porque esse mundo passa com todas as coisas. Nós só estamos aqui nesse mundo por um tempozinho, uma jornada. Todos nós iremos passar, né? Ter seus projetos na terra, mas daqui a pouco a gente vai chegar o dia que a gente vai dar tchau para ele. E aí vai ser o dia mais importante daquele que crê na vida eterna e vai se encontrar com o seu dono, né? Aquele que estava dentro de você e que você vai ver agora com seus próprios olhos, né? É isso aí. Sucesso. E vamos chegando a mais um fim do podcast. Esse foi muito especial, né? Receber meus pais, partilhar um pouquinho deles com vocês. E a gente agradece pela disposição de vir lá de Tapetinho aqui para Caruaru, só pra gente gravar isso. Então, eu sou muito grata pela vida de vocês. Vocês estão vendo, né, gente? A minha base, qual é? Então, sou muito grata ao Senhor por Ele ter colocado em uma família tão especial assim. Então, espero que vocês tenham sido abençoados com esse momento. E aguardem o novo projeto aí, né? Quem sabe não vem de novo aqui, né? Sim, eles vieram de novo para contar um pouco mais sobre esse novo projeto, mas eu posso dizer a vocês, vem coisa boa por aí. A gente tá aqui acompanhando o processo todo e vocês vão gostar demais. Para quem é cliente, vocês vão amar esse novo projeto. Então é isso, né, Felipe? Obrigado por ter assistido até aqui. Verdade. E até a próxima. Então foi muito bom, né, esse tempo. E mais uma coisinha só para dizer assim, que você que olhar e não ver, acha que não tem nenhuma saída para sua vida, para conseguir os seus objetivos, eu vou lhe dar um conselho: foque no Senhor. Busque o Senhor para a sua vida. Faça cumprir aquele versículo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas eles serão acrescentadas. Então, não se preocupe com as coisas daqui, mas se preocupem com a sua vida espiritual, com a sua vida com Deus. Porque se você estiver bem com o Senhor, as outras coisas vai vir. E se elas não virem, você não vai ter nenhum problema, porque você já vai estar feliz, você já vai ser uma pessoa que vai estar completa. Você não vai ser uma pessoa que precisa dessas coisas, porque o Senhor já vai lhe preencher. Então é isso que eu deixaria agora aqui nesse finalzinho. Muito bom. Sim. Fechou com chave de ouro, né? Só isso aqui já seria suficiente. Então é isso, meu povo. Tchauzinho. Tchau, galera.